Olá, hoje eu vou falar um pouco a respeito das relações interpessoais e das temáticas que nós chamamos comumente de dependência emocional. Dependência emocional é essa que muitas vezes vira uma grande patologia, a ponto de ter até uma associação das mulheres que amam demais, né? Chamada amada. E eu sempre brinquei dizendo que, na realidade, deveria ser a associação das mulheres que se amam de menos, né? E por isso que elas acabam estabelecendo esses vínculos de relações patológicas, ou que a gente pode chamar também de relação de neurose complementar, né? Porque, no fundo, neste contexto, tem sempre uma complementariedade neurótica do amado e da amante, não importa em que nível. Essa coisa sempre vai por um viés destrutivo e de paralisação. O que está por trás, então, deste excesso de dependência emocional? Ou seja, no fundo, eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco o que é emoção. Emoção do latim emotionare, movimento para fora. O que me emociona? Aquilo que me afeta. Na realidade, qualquer afeto, qualquer input vai produzir uma alteração neurológica, uma alteração bioquímica, vai produzir uma alteração na maneira com que eu administro a minha consciência reflexiva e reativa, e isso altera o meu estado de espírito, que a gente fala de forma comum, ou seja, altera a minha emoção. E as emoções são alteradas por conta da bioquímica, inclusive, porque a partir do momento que você tem um movimento que mexe em toda a tua dimensão hormonal, a bioquímica se altera e você entra naquilo que a gente pode chamar de química da atração, química da repulsão, química do medo, química da segurança, química da raiva, da vingança, da mágoa, do ressentimento, e assim vai. Ou seja, da menos-valia é uma química também. O problema é que o organismo vai ficando viciado nessa bioquímica, as células mais ínfimas do corpo estão tão acostumadas com essa bioquímica e, consequentemente, a psique fica acostumada e, de alguma forma, viciada neste padrão emocional que não consegue mais mudar o padrão emocional. Ou seja, é exatamente igual a um vício por uma droga exógena, como uma cocaína, como o álcool, onde o organismo não consegue mais ficar sem aquela substância porque ele está viciado. E quando você vai parar de oferecer aquela substância para o organismo, ele entra naquilo que chamamos de síndrome de abstinência. É sofrido, é difícil. Agora, quando nós estamos falando de uma substância externa, ok, mas agora a substância interna ela é produzida pelo objeto de relação, onde o indivíduo está lá dependente de alguém. Não importa se é marido, namorado, amante, esposa, filho, filha, patrão, emprego, amigo, vai estabelecendo uma relação de dependência porque eu preciso daquele objeto que me afeta, produzindo esse estado bioquímico e esta emoção que me gera zona de conforto, por mais que ela possa estar sendo nociva para mim, para o outro, paralisando e destruindo. Existe uma infinidade enorme de relacionamentos que estão pautados nesta dimensão da dependência emocional. Eu gosto muito, de uma brincadeira que o Lang faz num livro chamado Laços, e é interessante, ele diz: Lúcio está apaixonado pela imagem que Lúcia tem de Lúcio. Olha só, então a menina tem uma imagem distorcida do menino
o menino se apaixona pela imagem que a menina tem dele e passa a depender dela para não perder a imagem que ela tem dele que fez bem para ele. Olha a maluquice da situação. E reciprocamente isso acontece também. Eu sempre também brinco falando gambá sempre atrai gambá. Eles se atraem por aquele cheiro que para nós é horripilante, porém para eles se atraem. Então, um neurótico vai sempre atrair um outro neurótico. Por isso que eu falei lá, né, de que as mulheres que amam demais são, na realidade, mulheres que amam a si mesmas de menos. Como está o processo de cura ou de superação de qualquer tipo de dependência emocional? Seja de um outro indivíduo, de um grupo, de um trabalho, de um objeto, porque tem dependências emocionais de objetos. Funcionam como os patuás, os quidós, a moeda número 1 do Pato Donald, que a impressão que ele tem é que se ele perde aquele objeto, ele perde a si mesmo, porque ele deposita naquilo o estado psicoafetivo e, consequentemente, bioquímico, emocional de sucesso. Se ele perde aquele objeto, ele vai ser mal sucedido. Então, olha como que facilmente a gente atribui a coisas externas uma dependência e acaba perdendo a autorreferência. A cura é exatamente essa. É através do caminho do autoconhecimento, quando o indivíduo consegue, né, se distanciar dos objetos, sair da situação, se olhar sob um outro ângulo, que é aquilo que a alquimia chamaria de fazer a sublimácio, a sublimação, e poder perceber o quanto, né, que aquele poder que ele atribui ao outro externo, seja ele quem for, é ele que atribuiu, é dele. E que ele não pode ter esta representação de dependência absoluta do outro. É óbvio que somos seres absolutamente interdependentes. O indivíduo saudável, ele tem que ficar transitando entre a absoluta autonomia e a absoluta dependência. Quem está completamente autônomo está tão doente quanto quem está completamente dependente. O indivíduo que é exageradamente autônomo tem que descobrir a humildade, aquele que é completamente dependente tem que descobrir a autonomia. Chegar naquilo que chamamos, então, de um estado saudável, um estado de completude, de integração, né, para o indivíduo começar a ter uma vida, acima de tudo, amando a si mesmo e percebendo de que ele tem um valor, sim, independente de todas as suas dificuldades, de todas as suas incapacidades, de todas as suas demandas de aprendizado, porque nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender, e a gente aprende exatamente errando, né? A gente aprende fazendo, tomando atitudes, né? Caso contrário, o indivíduo não corre o risco, não aprende, né? Deposita no outro a sua possibilidade de segurança, de garantia e não vai para a vida, né? E aí vira um parasita do outro sem perceber que ele virou um parasita desse outro. Bom, a minha intenção nesse vídeo era só ampliar um pouco esse tema, mostrando de que a maior saída para quem está sofrendo de algum tipo de dependência emocional, de vínculo doentio, neurótico, complementar com alguém, é voltar para si mesmo. É poder encontrar o quanto que ele está depositando naquele vínculo algo que é dele mesmo. E que ele não precisa do outro para ter aquilo que já é dele. Né? Esta é a grande base. Só pode dar aquilo que a gente tem. A gente só recebe aquilo que a gente dá. Se a gente tem amor, a gente pode dar amor e recebe amor. Se eu não tenho amor, ou eu não reconheço o amor que eu tenho para dar, porque eu tenho que ter primeiro e por mim mesmo, eu acabo não dando, não recebendo e estabelecendo, então, esses vínculos patológicos.
Espero ter contribuído com a reflexão. Espero que vocês continuem nos prestigiando no canal do IGEP, aqui do YouTube, visitando o nosso site, que tem vários artigos interessantes. E eu remeto-os a um artigo antigo meu chamado Medo de Amar. E eu acho que esse artigo fala muito a respeito dessas questões, onde eu começo exatamente com uma frase que diz: quem guarda com fome, o diabo vem e come. Muitas vezes o indivíduo tem muita potencialidade de amar, mas ele não se sente em condições de dar esse amor, porque ainda não é hora, porque ele tem que ter certeza, ele tem que ter garantia, e ele guarda o amor que ele tem para dar. E guardando o amor, com a fome do amor, o diabo vem e come. Quem é o diabo? É o que te divide, é o que te deixa partido e não inteiro. Até uma próxima. Obrigado.